Bom dia, aposentado! Hoje é sábado, 9 de agosto de 2025. Vamos mergulhar juntos nas notícias mais quentes sobre a revisão da vida toda. Um tema que continua agitando os tribunais e deixando milhares de segurados em alerta. Atualmente, quem decide entrar na justiça para garantir que todas as contribuições feitas ao INSS, inclusive as anteriores a julho de 1994, sejam consideradas no cálculo do benefício, enfrenta um cenário confuso e, por vezes, contraditório. Mesmo depois de decisões importantes no Supremo Tribunal Federal, há juízes pelo país aplicando entendimentos totalmente opostos. E essa instabilidade não é detalhe pequeno. Ela pode aumentar ou reduzir drasticamente o valor da sua aposentadoria, pegando muita gente de surpresa. Por isso, nunca se deixe enganar pela aparência de estabilidade. A cada despacho judicial existe a chance real de mudança de entendimento, e quem não acompanha de perto pode acabar perdendo dinheiro que é seu por direito. Logo no início desta conversa, quero que você se manifeste. Qual é a sua opinião sobre a revisão da vida toda? Esse posicionamento é a sua voz contra as injustiças cometidas diariamente contra os aposentados do Brasil. Participe desse movimento. Lutar contra essas injustiças é buscar de volta aquilo que você contribuiu ao longo de toda a sua vida. O ponto mais polêmico: a decadência. O centro do embate jurídico hoje é a famosa regra da decadência, o prazo de 10 anos para pedir a revisão do benefício. Recentemente, o ministro Cristiano Zanin, do STF, derrubou uma decisão que aplicava a decadência e afirmou que não existe decisão definitiva sobre esse ponto enquanto o tema 1102, que trata justamente da revisão da vida toda, não for julgado por completo. Em resumo, não faz sentido aplicar decadência enquanto o julgamento não estiver encerrado. Essa decisão trouxe esperança para milhares de aposentados, que depois de décadas de trabalho recebem valores menores porque o INSS ignora contribuições feitas antes do plano real. Mas a esperança veio acompanhada de um alerta. Mesmo com a suspensão nacional dos processos determinada pelo STF, muitos juízes continuam julgando e aplicando a decadência, como se a ordem de sobrestamento não existisse. Contradições no próprio Supremo. O problema é que o próprio ministro Zanin, em outro processo, adotou posição diferente, aceitou que decisões tomadas nas ADIs poderiam ser aplicadas de imediato e mandou o processo seguir. Isso gerou insegurança, pois o mesmo ministro apresentou decisões opostas em pouco tempo, aumentando o clima de incerteza. Enquanto isso, a ministra Carmen Lúcia ainda não liberou o processo que está com pedido de vista, e a posse do novo ministro Edson Fachin em setembro pode acelerar o julgamento. Até lá, o clima segue de expectativa e ansiedade. Por que tudo isso importa? A revisão da vida toda nasceu para corrigir a injustiça criada pela Lei de 1999, que considerou apenas as contribuições após julho de 1994 no cálculo da aposentadoria. Para quem teve salários mais altos antes dessa data, essa regra reduziu muito o valor do benefício. Com a revisão, o segurado poderia escolher a regra mais vantajosa, considerando todas as contribuições feitas durante a vida. Mas atenção! Para ter direito, é preciso comprovar com documentos e cálculos que essa inclusão aumenta o valor do benefício. O impacto pode ser enorme. Há casos de aposentadorias que dobraram de valor e de retroativos que chegaram a centenas de milhares de reais. Mas nem todo mundo vai receber aumento expressivo. O importante é garantir um cálculo justo. Como agir agora? Enquanto o STF não define o tema 1102, existem 3 frentes de atuação. Primeiro, o judicial. Você entra com o pedido de revisão, apresenta toda a documentação e deixa claro que há suspensão nacional. Caso haja decisão de aplicar a decadência, o advogado deve recorrer usando a reclamação constitucional para obrigar o cumprimento da ordem do STF. Segundo, o acompanhamento constante. Nunca confiar apenas na suspensão nacional. Verifique o andamento do processo, cobre seu advogado e mantenha cópias organizadas de todos os documentos. E terceiro, a via legislativa. Apoiar projetos de lei que incluam todas as contribuições no cálculo sem depender de decisões judiciais.
Isso traria segurança jurídica e acabaria com o drama da decadência. Alternativas e estratégias. Mesmo que a revisão da vida toda não avance, existem mais de 20 tipos de revisões previdenciárias, como revisão do teto, de tempo especial, de pensões e auxílios. Em alguns casos, essas alternativas podem aumentar o benefício sem depender do julgamento do STF. O recado é claro: informação é poder. Mantenha-se atualizado, não aceite decisões injustas sem lutar e, principalmente, procure orientação especializada. A luta pela revisão da vida toda não é apenas sobre cálculos, é sobre respeito, justiça e dignidade. Cada aposentado que entra nessa batalha representa milhares de trabalhadores que dedicaram sua vida ao país e agora querem apenas o que é justo. Enquanto o STF oscila, cabe a nós, aposentados, advogados e cidadãos, permanecer vigilantes, mobilizados e unidos. A luta continua e cada passo é fundamental para garantir que o seu esforço de uma vida inteira seja reconhecido. Que Deus abençoe você e sua família. Não desista, o seu direito merece ser defendido até o fim. Até o próximo vídeo.